Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui para explicar uma questão de economia que às vezes aparece muito em discursos políticos feitos por pessoas que na verdade não entendem nada, né, de economia. Eles dão opinião com base em coisas que se você vai estudar lá, vai ver o que significa o termo, você vê que não tem nada a ver com isso. E eu quero explicar em especial não só para tirar essa dúvida da cabeça das pessoas, como para explicar porque eu quero poder me posicionar nessa questão sem causar confusão. Existe um pensamento econômico chamado escola neoclássica, que por ter uma hegemonia intelectual, infelizmente, muito poderosa no pensamento econômico, foi chamada de economia ortodoxa. E existem contestações a ela, que são chamadas de economia heterodoxa. E tem muita gente que conceitua tudo errado nessa questão. E eu sou um economista heterodoxo. Mas isso não significa, quer dizer, contesta totalmente a ortodoxia econômica, mas isso não significa nada do que as pessoas querem que signifique quando falam de discurso político. Muita gente associa a esquerdistas que amam o Estado, acha que o Estado tem que ter em tudo, socialistas do tipo que defende Venezuela, e enfim. Quem fala isso não entendeu nada, tá? Não entendeu nada. Se a pessoa fala isso, a pessoa não estudou a questão, não sabe o que está falando. Eu sei, tem muita gente considerada autoridade no assunto que não. Muita gente. Infelizmente, apesar de eu ser crítico da esquerda, a direita, por uma certa birra ideológica mesmo, para a esquerda resolveu adotar a ortodoxia econômica, mesmo que ela faça o menor sentido. E a escola neoclássica ela se baseia em dois grandes pilares, eu vou contestá-las, inclusive aqui. O primeiro é a racionalidade perfeita. A racionalidade perfeita ela diz o seguinte: você, todo agente econômico, seja um consumidor, família ou pessoa, seja uma empresa, seja um agente financeiro, ele tem uma função que diz para ele tudo que ele vai ganhar ou perder dada cada decisão. Com total certeza, conhecimento de causa. E esse ganho, inclusive, é numérico. Tem ganho subjetivo. Não é outro problema. Eu não tenho tempo de fazer aqui análise, por exemplo, de coisas como a construção matemática da função utilidade, que vem dessas bobagens neoclássicas, mas tem inconsistências de matemáticas epistemológicas nisso. Você atribui um número, que você tem que dar um número, porque senão tem que ser um valor. Você tem que me referenciar em questões monetárias para dizer, que você segue isso, não segue aquilo, e isso faz todo sentido do mundo. E não, não faz. Eu não vou me prolongar muito nos detalhes, senão teria que dar quase uma aula mesmo aqui, formal, com quadrinho e tudo mais, escrever para dizer. Mas já tem esse problema. Mas o principal problema da racionalidade perfeita é uma palavrinha chamada incerteza. É uma palavrinha que todos os heterodoxos gostam de usar na hora de destruir essa bobagem neoclássica. Um mundo de incerteza. É claro que eu prefiro ganhar mais do que ganhar menos se eu souber que eu vou ganhar mais. Se souber que uma decisão minha, dependendo da escolha, se eu escolher um lado eu vou ganhar mais, se eu escolher outro lado eu vou ganhar menos, eu vou escolher o lado que eu vou ganhar mais porque eu quero ganhar mais. Até aí você não disse grande coisa. E parece que é só isso que a racionalidade perfeita está dizendo, e todo mundo fala, não, tá certo. Não, mas eu sei lá o que eu vou ganhar mais ou ganhar menos, depende de uma série de variáveis. O futuro à frente ele não é dado. Nenhuma decisão econômica é baseada no futuro, nenhuma. Todas as decisões econômicas baseadas no futuro não são baseadas no futuro, são baseadas em expectativas do futuro. E expectativa, cada um constrói a sua. Além disso, o valor de um determinado objeto ele é muito ponderável, ele é subjetivo. Ele, inclusive, depende de agente econômico, né? O que é meio óbvio, porque não haveriam trocas se não fosse assim. Eu já acho isso um primeiro erro bizarro. Eu já vi neoclássico atribuindo valor objetivo a um bem, um ativo, sei lá, vamos chamar assim, qualquer coisa, sem nem sequer tentar que se isso existisse, não haveria nem troca. Né? Porque se esse valor fosse maior que o preço de mercado, ninguém ninguém venderia, e se ele for o contrário, ninguém compraria. Então, é óbvio que existem percepções diferenciadas de agente, existe diversidade. Essa diversidade existe. Ela não tem nenhum processo de aprendizado que converja, nem nada assim. E, aliás, tem outra questão, inclusive. E aí leva para a segunda questão que
Na explicação neoclássica, os dois pilares meio que se equilibram mesmo, como se fossem duas pernas, né? Você equilibra a perna direita usando a perna esquerda como apoio, equilibra a perna esquerda usando a perna direita, meio assim. O segundo ponto é ainda pior, porque eu mesmo, quando comecei a estudar economia, eu não entendia patavina de economia, mas entendi que matemática teria sistemas dinâmicos, e foi a primeira coisa que eu olhei e falei assim, que isso? Isso é tudo sacanagem. Vocês não estão falando sério. Que é a noção de equilíbrio. Equilíbrio é uma noção péssima, muito mal construída, que começa, por exemplo, nos livros de economia, como se fosse ponto fixo estável, que é um termo técnico e sistema dinâmico para isso. Ou seja, você teria um encontro de curva de oferta e curva de demanda, supondo que existisse uma curva de oferta e demanda, porque nas transações, como eu falei, de incerteza, isso já pressupõe a racionalidade que não dá certo. E aí você tem a questão do equilíbrio, você teria esse momento, que uma vez tendo curva de oferta e demanda, se tivesse um preço um pouquinho maior, um preço um pouquinho menor, aquilo ia se ajustando e convergiria. Primeiro que nem todo sistema econômico dá a ideia de que, assim, uma vez fixado um curva de oferta, eu faço assim, tem um gráfico assim, outro assim, ele faz um xizinho e faz, né? Uma vez fixado um gráfico de oferta e demanda, nem sempre aquele ponto de encontro ele vai ser um ponto fixo estável. Primeiro que a própria oferta e demanda pode não ser estável, não dá tempo nem de chegar. Quando você converge para o ponto já não está mais lá. Aliás, tem uma série de problemas, eu espero até não me perder aqui. Mas assim, não necessariamente dá para convergir. Por exemplo, em sistemas com mercado financeiro não existe convergência de nada com porra nenhuma. Não existe convergência. Não converge, ponto. É instável, é caótico mesmo. E segundo que nos livros de economia, como nada que é ruim não pode piorar, né, ainda mais quando se trata de economia neoclássica, esse equilíbrio é dado como instantâneo. Eu já vi assim, seja um determinado momento agente econômico, eles estão em equilíbrio. Não tem nem tempo, porque na concepção original teria um tempo de ajuste. E aí a oferta vai ficar lá paradonas, esperando os agentes econômicos resolverem a vida dele. Esse não, é pum! Então já tem equilíbrio. Que aliás combina já com a racionalidade perfeita, que já sabem. Tem gente que usa a própria conceito de equilíbrio para apoiar a racionalidade perfeita, como eu disse, um apoia o outro. Se as pessoas não tivessem certeza, mas depois elas aprendem. O aprendizado vira uma espécie de equilíbrio da racionalidade perfeita, o equilíbrio com a... Na prática, nada disso você vê no mundo real. Não existe nem... Você pode pegar o gráfico de qualquer preço, de qualquer coisa. Aquilo flutua pra caramba, parece muito mais um comportamento caótico do que um ponto fixo estável. Você olha assim o gráfico, aquela coisa, parece... Peraí, não vou conseguir fazer. Parece um eletrocardiograma, né? Aí você fala assim, o que é o equilíbrio aqui? Não tem equilíbrio nenhum. Você conversa com qualquer empresário, não existe racionalidade perfeita. Existe uma incerteza imensa. Eu abro um restaurantezinho na esquina. Quantas carnes o cliente vai comer? Eu não faço a menor ideia. Então todas as decisões empresariais e de consumo também, mas empresariais é a pior de todas. Todas as decisões são tomadas em mente certeza. Existe ainda por cima a realidade não está lá objetiva, parada, esperando você aprender. Por exemplo, mercado financeiro, expectativas que você forma parece um pouco mais que um jogo de pôquer, né? Porque expectativas que você forma vão influenciar o resultado objetivo, porque os preços são decididos na hora. Então, se você forma uma expectativa errada, ela pode se tornar certa ou errada, porque ela já interferiu no resultado. Então, não existe um resultado objetivo, uma curva de oferta e demanda fixa. Não existe. E o que se observa, que é utilizado em economia heterodoxa, principalmente pelos neo-schumpeterianos, como Nelson Winter, são a chamada racionalidade procedural, ou seja, que é muito mais do que a gente mesmo observa na vida. Né? Você não sabe o futuro. O futuro a Deus pertence. Você não tem como saber exatamente quando você vai ganhar poder. Você tem certos hábitos, rotinas, certos procedimentos de como resolver coisas que são do seu jeito. E todo mundo se vira com isso. Se você se dá mal, você pode revê-los. E sendo que o próprio revisão de procedimentos já é o procedimento de revisão de procedimentos. Tem procedimentos metalinguísticos. Eu chamo de procedimentos, eles traduzem como rotinas, routines, mas rotina aí no sentido de rota, ou seja, eu prefiro procedimento mesmo. São métodos, técnicas, protocolos, normas internas. A gente tem um modo de funcionar e a gente faz as coisas desse modo, uma programação interna. A metáfora com rotina no sentido de programador, como se fosse um programinha de computador. Tem vários programinhas de computador aqui na nossa cabeça e a gente vai rodando aquilo e resolvendo daquela forma. E é muito mais como o ser humano realmente faz. Você não
Não faz, por exemplo, até fazer uma compra no supermercado, você não faz uma análise de qual supermercado vai te dar a maior satisfação. Você não sabe nem se é a comida toda. E para você obter esse dado, você já tem até um custo, inclusive. Eu não vou andar todo o supermercado da cidade para saber, dada a distância que é o custo, como é que está o alimento de cada uma delas, qual que eu vou fazer. Eu costumo naquele lá, que costuma dar muito certo, eu vou. Se algum dia ele ficar ruim, eu mudo. É isso. Isso é racionalidade procedural. Muito mais realista. E a questão do equilíbrio é simplesmente como é que a economia heterodoxa trata o equilíbrio? É simples, não existe. Não existe. Existe sim até macroeconomia, que dirá microeconomia com certeza. Mas existe até macroeconomia sem equilíbrio. Mas, como tudo que acontece quando você foge da hegemonia, eles são marginalizados por questões políticas mesmo. E aí eu falo, não, eu sou heterodoxo totalmente, tá? E aqui, até seguir meu roteirinho para ver se eu não estou esquecendo nada. E tem outras questões, inclusive, nisso, né? O que também são interessantes. Pronto, que também são interessantes na economia heterodoxa. Por causa dessa base, algumas questões maiores, né, macro e até história de sistemas econômicos, já são mais bem vistos pela economia heterodoxa. Por exemplo, crescimento econômico, inovação, até história da economia, né? Você tem a história da economia brasileira, por exemplo, quase toda feita por heterodoxos. Já vi teorias ortodoxas. Não, ortodoxas, na verdade, nesse não. Já vi de crescimento. É uma porcaria. Não explica nada. Entendeu? E eu, inclusive, eu já fiz o teste. Eu já expliquei certas questões econômicas do ponto de vista de explicação neoclássica e explicação heterodoxa. A neoclássica, ele não conseguia prever nada e dependia até de determinadas informações que você não tinha nem você tinha que adivinhar para aquilo dar certo. A heterodoxa, eu uma vez criei nos segundos modos heterodoxos e previ até coisa que podia estar errada, e quando eu fui lá fazer o experimento na realidade, um dia eu conto isso com detalhes, mas assim, eu descobri que deu certíssimo, deu mais certo do que eu esperava. Eu falei, gente, que susto, podia ter dado errado. Me arrisquei. E a teoria deu certíssimo, assim, porque você está de acordo com como a economia realmente funciona. Entendeu? Então tem essa questão também dos heterodoxos, eles também são reconhecidos por ter mais a questão histórica, sociológica. Eles gostam muito de lidar com as não linearidades e não. Aquela coisa não conhecida para essência, aquele campo semântico do certinho, né? Linear, cartesiano, tudo mais, aquela coisa toda. Eles adoram quebrar isso, e eu sempre gostei de quebrar isso. Então você tem historicidade, por exemplo, decisões econômicas afetam a historicidade. Então, uma decisão econômica, o impacto dela depende de decisões econômicas anteriores. A análise schumpeteriana, por exemplo, fala de inovação, de tecnologia, que é realmente uma das minhas principais linhas, ela só funciona dentro da escola heterodoxa, schumpeteriana. Se você tentar pensar essa história, eu já vi as explicações neoclássicas, ou eles consideram uma questão exógena, e exógeno quer dizer fora, na verdade é não originado, originado fora, a termo, mas quer dizer, exógeno para economista quer dizer, depende de uma coisa que eu não vou tratar. Então eu construo uma teoria, a minha teoria explica aqueles fatores dentro da economia, e o que eu chamo de exógeno isso aí depende de outras questões fora da minha teoria, eu não vou tratar disso. Existem explicações ortodoxas sobre crescimento, existe e considera o crescimento exógeno. O que é basicamente assim, olha, no fundo é dizer assim, o que você acha sobre o crescimento? Olha, não sei, ele acontece. Isso não é uma teoria, né? Não tem teoria nenhuma, você não explicou. Né? Ou então vira tautológico. Não, depende. Você calcula, faz uma conta e dá os. Mas não diz nada. Não diz porquê, como é que se afeta. Aliás, toda a parte de diversidade qualitativa da economia procura heterodoxas, por eles vão dizer. Desde essa parte tecnológica, por exemplo, o consumo, gosto de consumidor, preferências, tecnologia do lado da oferta que vão afetar preferências e tudo mais. Se você está num mercado muito tecnologicamente dinâmico, não adianta você procurar o neoclássico. Ele vai dizer, não, isso aqui é dado por, sei lá, Deus, e a gente trata o que acontece com isso. Eu não vou explicar essa variável, eu não vou dizer, e eles não explicam. A parte dos modelos são assim, impressionante. A explicação deles é não ter explicação nenhuma, então não adianta, você não vai conseguir. E assim, sim, pois é. E para seguir, porque realmente é um tema imenso, agora eu queria dizer o que a economia heterodoxa não é. Tem várias coisas que elas não são. Claro, não é nada, né? Tipo assim, não é um elefante cor-de-rosa. Claro, tô falando o que ela considera-se que ela é e não é. Né? Parece que é, mas não é. Não é.
Duas coisas principais que eu elenquei, porque é o que eu mais ouço falar sobre isso. Primeiro, a economia heterodoxa nunca foi estatista. Ela não prega a questão da intervenção do Estado na economia, até porque essa questão já é mal formulada. Eu até me planejei aqui para fazer um vídeo sobre isso. Não existe essa questão. Não é que não existe. Ela existe, mas não existe, porque ela está mal formulada. Mas assim, o que acontece, mas a economia heterodoxa não tem nada a ver com isso. Você pode definir medidas de mercado, whatever it means, né? Sei lá o que você quer dizer com essa expressão bizarra. Isso é heterodoxo. Mas eu mesmo, às vezes eu sou, às vezes eu não sou, tem coisa que eu defendo, tem coisa que eu defendo, não tem nada a ver com isso. Ela é muito mais uma forma de ver o mundo, uma forma de ver o sistema econômico, claro, que é uma linha de economia. É o jeito como você vê o mundo, não tem nada prescritivo ou normativo. Olha, eu vejo um mundo assim, assim, assado. O que acontece que tem de fundo de verdade nisso, que foi o que originou esse mito, é o avesso do avesso disso. A escola neoclássica, como considera que os agentes econômicos sabem tudo, o futuro é totalmente perfeito e todos os equilíbrios acontecem perfeitamente, são conflitos estáveis, que são ótimos porque ainda por cima são feitos por agentes em que todos os lados estão na racionalidade perfeita, então todo o mercado aloca recursos de forma ótima, é tudo uma maravilha, é um paraíso. Então, cara, solta o mercado que ele é maravilhoso. Isso é economia neoclássica, ortodoxa. O heterodoxo não é a favor do Estado. Ele só não tem essa coisa, essa adoração religiosa que o neoclássico tem com o mercado. Não, agentes econômicos são feitos de seres humanos. Seres humanos não são deuses, eles não preveem o futuro, eles agem de forma irracional. Irracional assim, na tua cabeça, né? As pessoas agem como agem, as pessoas são como são. Todo estudo, o fenômeno é como ele é. Se eu cismasse aqui, não, eu gosto de voar, então eu queria que a gravidade fosse para cima e não para baixo, assim, dane-se. O problema é teu. Na física não tem essa doideira. É que a física também tem os problemas. Não chega nesse ponto de economia, de eu queria que fosse assim. Não, não é, acabou. Mas tem trabalho de economia que já foi rejeitado. O seu agente não é racional. Eu falei, tá, dane-se. Meu agente, eu estou modelando como realmente eu vejo que as pessoas estão se comportando. Se não é como a tua cabeça diz que é, eu fico com a realidade, não fico com a tua cabeça. É ou não é? Então, assim, isso aqui é fazer ciência de verdade. Né? Então, assim, quando você coloca a economia heterodoxa, você vai ver o mundo como ele é. E vai ter vezes que você fala, olha, esse mercado assim maravilhoso que você tem não existe não. Você está errado. Não existe. Isso não significa definir o Estado, até porque não é questão de Estado, mercado, essa dualidade nem existe, isso é uma bobagem. E, aliás, Estado quer dizer o quê também? Estado. Tem gente que confunde tudo, então não é bem verdade. Então quem entende como heterodoxo não sabe que isso é besteira, não quer dizer defender o Estado. Agora, como tem essa questão, aí a gente passa para o lado 2, segundo, não é, tem grupos políticos que diante de avanço o que aconteceu? Tem muitos liberais que gostam da escola neoclássica porque usam como desculpa aquilo que eu falei da economia de trás que uma ciência que traz para diante. Querem dizer que o mercado é ótimo porque prefere para dizer que o Estado tinha mais que soltar tudo mesmo e porque acham que isso é uma questão de liberdade, liberais vê assim, então adota a economia neoclássica. Um erro, está totalmente errado. Você escolhe uma coisa pela premissa, você tem que ver do começo, vai para o meio e depois o fim. Não é chega o fim que eu quero, depois eu vou de trás para diante para. Que aí isso não é ciência, é desculpa esfarrapada para o que você quer. Você já chegou, é o jogo de cartas marcadas, já chegou o final. Falei isso no outro vídeo. Mas decidiram isso. O pessoal que é contra esse povo, principalmente o pessoal de esquerda, começou a utilizar retóricas políticas, utilizando fragmentos, superstições e restinhos. Sabe aquela coisa que eu ouvi falar aqui? Né, parece papo de botequim. Da economia heterodoxa para isso. E aí, a tragédia intelectual que aconteceu é o seguinte: os heterodoxos, nós aqui, porque como eu falei, sou heterodoxo, foram confundidos com a esquerda. Isso é considerado discurso de esquerda. Outra bobagem, aliás, imensa, perniciosa, nefasta, terrível. Nenhuma compreensão de mundo segue uma linha política, ainda mais no sentido estrito de política, de se eu vou pelo partido qual lá, ou sei lá o quê. Não é partidário.
nem segue aquela definição besta de esquerda e direita, como eu já falei no outro vídeo, essa definição não faz sentido algum, isso é uma bobagem imensa, não existe essa esquerda e direita, o mundo político é muito mais complexo. Então, esse pensamento não é quer dizer que ele seja neutro, não existe neutralidade. Claro que toda visão ela é particular e adotá-la significa uma escolha. Então, no sentido lato senso, mas bota lato senso de política, ela é uma escolha política. No sentido de que, mas no sentido político tão lato senso que a palavra escolha política já é redundância, porque a escolha é política e toda política tem a ver com escolha nesse sentido amplo, mas não é nada partidário como fundamental. Então, assim, duas coisas que como heterodoxa não são. Não é defender Estado, não é ser de esquerda. Tem nada a ver. Nada a ver. Também não é ser de direita, porque também, aliás, de direita é um termo ainda mais confuso que esquerda. Mas você pode, se você se considera de direita, ser heterodoxo, não tem problema nenhum. Eu não me considero de direita nem de esquerda, mas me considero heterodoxo. Também pode. E não sou a favor de tudo, tem que ser Estado, Estado, Estado. Também não. Tá? E não tem coerência nenhuma nisso. Tá? Então, assim, eu expliquei o que é, tem a ver com essa visão de mundo. É uma visão muito mais realista do mundo do que a economia ortodoxa, que pensa todo mundo como se fosse robozinhos barra oráculos, né? Quer dizer, todo mundo computa, faz os cálculos perfeitos econômicos, com base em informações perfeitas que toda a gente econômico sabe. Eu costumo brincar, inclusive, que se o mundo neoclássico deviam ser todos demitidos. Porque das duas, uma, ou eles estão errados, e que é a minha tese, e aí demite todos eles porque eles estão falando besteira, né, como economista, ou então eles estão certos. Mas se todo agente econômico sabe, tem informação perfeita, racionalidade perfeita, para que economista? Vai perguntar economista, pergunta para o cara da padaria da esquina, ele é empresário, ele tem informação perfeita e sabe exatamente tudo que vai ser. Tudo bem, tem alguma escola neoclássica que bota aquele pouquinho de expectativa, mas é assim, aquela só para dizer que fez, né? Mas eu também não vou entrar nesse detalhe. Também eu tô aqui fazendo o big picture, né? E esse eu falo meio em brincadeira, também não é tão sério, não, mas a gente precisa de pessoas que estudam, quer dizer, o que há de verdade nessa brincadeira, a gente precisa de pessoas que estudam ciência econômica porque a gente não sabe como a economia funciona. E mesmo quando sabe, é cheia de incerteza, bicho. Eu olho para modelos meteorológicos e previsão do tempo erra pra caramba. E previsão do tempo, eu posso dizer, também não vou entrar em detalhe, mas é muito mais fácil do que prever economia. Porque não tem nada psicológico, é física. Física de fluidos, que é um terror. É uma incerteza do caramba, mas é física. Física. Economia é subjetiva, psicológica. Aí. Não dá pra ter que é aquele emoji das cabecinhas explodindo. É isso aí. Entendeu? Então não dá. É um ambiente de incerteza radical, mudança a todo tempo, é Heráclito na veia, entendeu? Mudança, a gente nunca se banha no mesmo rio econômico, nunca. Tá tudo mudando toda hora, todo mundo o tempo todo mundo, já diria o grande filósofo heterodoxo Lulu Santos, todo mundo o tempo todo mundo, entendeu? E, cara, não tem escola neoclássica para ninguém, a não ser que você queira, claro, fazer aquela coisinha de inteligentinho e falar, dar números que no fim das contas não dá em nada, é tudo errado. E, né? Se você quer parecer bonitinho, ou você quer realmente fazer uma teoria que explica a realidade. Aí você tem que escolher. Felizmente na academia muita gente escolhe o primeiro, por isso que vira ortodoxo. Essa aqui é a verdade. Essa aqui é a verdade, tá? Vamos falar aqui em off. Né? Que, né? Disse eu para uma rede social de milhões de pessoas, mas tudo bem. Né? Mas vamos falar a verdade, é isso aí. E eu escolhi a verdade, eu escolhi a realidade, na medida que me apresenta. Claro, também tem minhas restrições, mas eu vou buscando com aquele desejo sincero de me aproximar o máximo possível. E por isso eu escolhi ser heterodoxo. O que não significa nada do que o povo fala, que isso é difamação, tá? Não sou estaquista, esquerdista, isso aí quem fala isso é bobagem. É pessoa que não sabe o que está falando, tá? E se falar isso pra você, pode ter certeza que a pessoa não tem a menor ideia do que está dizendo. E é isso. Então, assim, eu sou heterodoxo no que ele realmente significa. E realmente eu falei pra caramba. Gente, então eu sabia que esse vídeo ia ficar imenso, cheguei a quase meia hora, mas é isso. Espero ter esclarecido qualquer coisa, eu volto e faço outro vídeo se for o caso.